Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo passado, eu fiz o vídeo na beira da prainha. Hoje eu estou próxima da prainha. Olha só. Esse lugar específico, do lado dessa árvore aqui, foi um período da minha vida em que eu fiquei muitas horas sentada aqui nesse lugar. Sim. Foi quando eu capotei o carro, eu tive que ficar imobilizada do pescoço, não podia trabalhar. Então eu caminhava, né? Saía lá do Rancho Florista, vinha até essa árvore, que hoje ela está, ó, robusta. E ficava aqui sentada, pensando, avaliando tudo que me aconteceu, né? Nesse acidente que aconteceu comigo. Esse acidente foi assim, fazia pouco tempo que eu estava morando em Araçatuba. Eu acho que eu não quero falar disso hoje. Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Por quê? Porque isso mexe muito comigo. Foi um período em que eu estava passando por uma transição, uma mudança de endereço. Eu saí de Assis Chateaubriand e vim morar em Araçatuba. Chegando aqui, eu enfrentei uma situação bem complicada. Não quero falar sobre isso. Acho que amanhã eu consigo falar sobre isso. Mas enfim. A vida nos põe em cada situação de aprendizado que não tem como a gente correr. Não tem. A gente tenta correr, mas a gente tem que estar preparado para isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Lembra que no vídeo passado eu falei para vocês que Deus manda um sinal, um alerta, né? Então, sobre o meu acidente, que não quero falar, mas eu acho necessário devido a que eu já estou dando... Como diz meu marido, já começou a falar, agora termina. É assim que ele fala. Aquela agitação, aquela agonia, aquela correria das coisas que estavam acontecendo, né? Porque a gente chegou aqui em Araçatuba, meu marido tem um rancho aqui no condomínio Itapuã, né? E quando eu vim morar aqui, ele falou para mim, não traga os móveis, porque na casa tem tudo. E eu vim para morar. Quando nós chegamos, né, já existia ali um rancho tomado de mato. Entramos para dentro desse rancho e quando abrimos a porta e vimos que uma das portas estava fechada por lajota, não tinha mais a varanda, né, mas a varanda já era fato de que ele tinha passado para os filhos, né, para eles fazerem uma área de lazer. Não sei o que eles fizeram com isso, mas já foi, a propósito era isso. Porém, quando a gente abriu a porta, a gente percebeu que a porta estava arrombada, ela não estava lacrada. Pelo menos deu a entender isso por conta que a gente virou a chave, ela já abriu. Enfim, entramos para dentro, não tinha nenhum móveis, assim, não tinha nada de móveis. Como ele havia falado que tinha, eu deixei todos os meus móveis lá em Assis Chateaubriand. Eu vi que ele ficou abaladíssimo com isso, muito abalado, né? Aí eu, para ampará-lo, né? Falei, vamos pegar vamos ligar a água, vamos lavar a casa. Quando eu fui na torneira, estava desligado, estava sem água. Aí o vizinho me cedeu uma mangueira, na qual eu lavei toda a casa, né? Mas aí o que aconteceu? Algumas janelas não estavam lá, né? Além dos móveis, foi tirado toda a rede elétrica da casa, né? Foi tirado o vaso sanitário, os box, enfim. O que sobrou da casa? Apenas a casa com a cobertura e as paredes, e os buracos na parede. Aí nós tivemos que ir para a loja na qual a gente tinha recém negociado o ponto. Fomos para lá
E como eu havia trazido apenas uns edredons e uns cobertor, nós estendemos esse cobertor no chão, esse edredom no chão, e ali dormimos. Por sorte tinha ar-condicionado, um ponto nosso era da 208 do calçado da Princesa Isabel, minúsculo. Por sorte tinha também uma divisória, que era da parte da oficina, que tinha um banheiro. E a parte do atendimento mantive a loja. Aí tive que manter também uma parte da oficina. Então nós dormimos ali. E eu coloquei o fogareiro em cima da onde a gente fazia o processo de derretimento de joias, de ouro, né? Coloquei o fogareiro ali, eu cozinhava, porque o nosso dinheiro era curto, então às vezes não dava nem para marmita. E ali a gente ficou dormindo no chão, cozinhando daquela maneira, e eu lavando roupa na pia do banheiro. Sim, na pia do banheiro, que era minúsculo. Minúsculo que para tomar banho tinha que ficar sentado no vaso sanitário. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do banheiro. À noite eu fazia varal dentro da loja, ligava os ventiladores e secava as roupas assim. No outro dia cedo fazia um café, tirava aquelas roupas, abria a loja e íamos atender. Nesse mesmo período eu contei alguns fatos aqui, né, nesse mesmo canal, que nós não tínhamos dinheiro nem para marmita. Às vezes eu vendia um saco de terra e um saco de cocô de vaca por R$30, sim, para comprar uma marmita do dia seguinte. Não, no mesmo dia. Por sorte a mulher me deu o dinheiro adiantado. E eu já falei disso nos vídeos, né? Bom. E por sorte eu tinha 2 aluguel de Assis, né? Que foi o que nos sustentou por um bom tempo, né? E nos sustenta até hoje, né? Vamos dizer assim. E nos finais de semana a gente vinha para o rancho. Vinha para carpir, vinha para tentar puxar uns fios elétricos para a gente poder usar a casa. E por sorte um amigo dele deu uma quantidade boa de fio, e o meu marido mexe com elétrica também, e ele puxou a energia para a casa. Então nos finais de semana a gente vinha. A gente veio para cá dia 9 de março de 2009, né? E a gente ficou fazendo toda essa correria até sobrar, né, um dos aluguéis para a gente poder estar trazendo a mudança. Em maio de 2009, não, em final de abril de 2009, nós fomos para Assis Chateaubriand, né? Minha filha estava morando com a avó, que ela não quis vir para Araçatuba, e o meu filho morando com o pai. E meu filho estava servindo no exército. E eu, nesse período todo, eu fiquei muito mal aqui, né? Pela situação que eu estava vivendo aqui e porque também, né, longe dos meus filhos, né? Porém, meu marido próximo dos filhos, porque eles moram aqui em Araçatuba. Aí, em final de abril, nós fomos para Chateaubriand. Os meus móveis, por sorte, eu não dei embora, eu tinha deixado na casa da irmã do César, da minha cunhada. E ela estava de mudança para Foz do Iguaçu, então ela falou, ó, vocês têm que vir ver o que vocês vão fazer com esses móveis. Aí, no final de abril, a gente correu lá, né? Arrumamos um caminhão de mudança. Eu peguei uns cheques dos meus aluguéis, né? Que, graças a Deus, o pessoal dava uns 12 cheques do ano. E foi o que eu usei, uma parte desses cheques, para poder trazer essa mudança. Aí eu trouxe essa mudança, por sorte também a gente contou com a ajuda do primo dele, do primo Cláudio, e do Firmino, que foram nos auxiliar nessa mudança. Depois eles vieram no caminhão de mudança junto com a mudança. E a gente tinha nosso carro, né, na época, o meu carro, que nós perdemos no capotamento. Então a gente trouxe essa mudança. E o meu filho quis vir junto com a namorada, que a namorada hoje é a Daiane, que eu falo sempre aqui nos vídeos, que eles estavam namorando. Já fazia acho que quase 2 anos que eles estavam namorando já, não me lembro certo. E eles vieram. Não, eles não vieram, só a Daiane veio com a gente e o Maico ficou lá, porque ele tinha ainda que cumprir um período lá no exército para poder pegar e poder ser liberado. Então, a Daiane veio, né? E o Maico não quis ficar. Quando a gente chegou aqui,
o Maico já embarcou, né, de ônibus para estar vindo. Ele chegou no dia 2, no dia do aniversário dele, aqui 2 de maio de 2009. E eles vieram morar com a gente. E aí a gente trouxe esses móveis, né, trouxe esses meus móveis, instalamos no Rancho Florista. E o Mike e a Daia ficou morando com a gente e trabalhando na loja com a gente, né? E nessa época eu já tinha ido nas óticas, conseguido mais serviço, então já estávamos já tendo uma renda na loja, né? Vai passar um carro, deixa eu dar uma pausa. Então assim, aí passado um período que a gente estava trabalhando junto e eles vivendo aqui no rancho com a gente, que foram só 4 meses, né? A minha filha Maiara veio também para passar um tempo com nós e eu tentando convencer ela a vir morar com nós. Mas ela, por conta do namorado, em Assis Tobriande, não queria se mudar para cá. Aí nós estávamos na loja, né? De repente me deu aquele mal-estar, aquela coisa ruim de sempre, né? Que eu sempre falo aqui. Aí eu falei, amor, se eu não conseguir evitar, segunda-feira você não vai abrir a loja. Falei assim para ele, olha que coisa, não se deve falar isso, né? Não, não se deve nunca dizer essas coisas. É o mesmo que profetizar, não sei, é o mesmo que... Tem uma outra palavra que eles usam, então não se deve falar isso. Bom, enfim. Aí viemos, no meio da estrada, meu filho estava dirigindo, eu tive meio que a visão assim do meu filho batendo num poste, né? Aí o que eu fiz? Eu pedi para parar o carro, eu peguei a direção e viemos. E nesse período, desse pedaço de 25 quilômetros, uma parte era de terra antigamente. E eu sabia exatamente onde eram os buracos, né? E eu os desviava. Só que quando eu peguei a direção de volta para o rancho, eles haviam passado a máquina e tampado os buracos com areia. Mas esse não foi o fator. O fator é que quando chegou próximo daquele poste, na qual eu sabia que ia bater de frente, tipo assim, eu tinha essa sensação, eu virei o volante de uma vez para o lado contrário, para não bater esse poste, porque o carro parecia que estava estranho, parecia que ele ia para o poste, vocês não têm noção. Então eu segurei aquele volante com força para não ir para o lado do poste, porque o carro insistia em ir para o lado do poste. Então foi uma coisa assim, vamos dizer, sobrenatural. No que eu puxei o volante, o carro capotou várias vezes, né? Enfim, eu fiquei desacordada, minha filha ficou jogando refrigerante para eu não dormir, não fechar o olho, fui levada para o hospital, de ambulância, né? E depois do fato ocorrido, descobriram que eu tinha fraturado a quinta e a 4, a 5 e a 6. Fraturada assim de quebrar toda em volta e ficar só o fiozinho dentro intacto. Veja só. E eu deitada lá no hospital, o médico falou, todos já sabiam que eu ia ficar tetraplégica, pelo resultado do exame. Eu levantei. O médico entrou, se assustou, entrou em estado de choque quando me viu de pé e falou, não é possível você estar de pé. Eu estava de pé. Porém, a minha coluna, as vértebras quebraram de um lado e do outro e não atingiu o fiozinho de vida do meio da coluna. Eu fiquei muito tempo usando colete, tá? Porque eu tinha que restabelecer, né? O colete é aquele negócio que fica assim, né? E como eu não parava quieta, eu queria trabalhar, meu marido começou a me dopar. Então eu passava muitos dias dormindo. Onde ele chegava, eu estava acordando. Aí ele fazia a janta e eu me alimentava e já voltava a dormir. E quando eu dei uma melhoradinha, eu vinha, gente, para essa árvore aqui, ó. Ficava sentada aqui debaixo, conversando com Deus, pedindo para Deus o entendimento do que tinha me acontecido. E uma das coisas que me veio à mente é que
Se Deus tentou me avisar que poderia acontecer o pior para o meu filho, eu tentei evitar, causou danos em mim, mas o meu filho está vivo. Se isso foi apenas ilusão da minha cabeça, não sei como vamos descrever isso, mas uma coisa eu sei, eu fiquei toda arranhada. Sim, do lado na qual eu forcei o volante ao contrário, tinha vários riscos, parecendo de unhas em mim. E o mais interessante é que amassou o carro só do meu lado. Os demais nada sofreram, nenhum arranhão, não tiveram absolutamente nada. Foi feito todos os exames em todos eles, eles não sofreram um só arranhão. Porém, eu fiquei toda arranhada de unha. Enfim, o carro amassou só do meu lado, afundou em cima, depois os peritos não entendem como que eu sobrevivi, porque afundou. Afundou em cima, afundou do lado, afundou na frente, só do meu lado. Quando você recebe um sinal de Deus e você faz orações, porque é isso que eu fiz, desde que saiu de Araçatuba até chegar no ponto na qual eu senti que era o lugar, eu vim fazendo oração, pedindo a Deus, cuida da minha família, cuida de nós, cuida de mim, me dê força para esse momento. Hoje eu consigo falar disso sem chorar, mas antes não, antes jamais, porque foi uma coisa muito sinistra. Todo mundo fala que quando eu peguei a direção, parecia que eu era outra pessoa, parecia vamos supor assim, sabe uma pessoa quando vai para a guerra, vai para a luta? Foi o que aconteceu comigo, eu estava transformada em uma outra pessoa. Uma pessoa com uma força grande de que não vão levar a minha família. E é isso que fez com que eu não deixasse o carro ir para aquele poste. Quem mora aqui no condomínio Itapuã já conhece essa história, né? E todos sabem que foi um grande milagre eu estar hoje falando, andando, me movimentando, sendo que os exames mostravam que eu estaria tetraplégica. Deus não permitiu. Deixa eu dar uma pausa. Deus não permitiu. Vocês estão escutando esse barulhinho? É que eu me aproximei do ninho de um quero-quero. Sabe o que uma mãe quero-quero faz? Quando alguém estranho se aproxima do ninho, eu tô vendo ali que ela tá com filhotinhos, ó. Ela grita, ela berra, ela voa de unha em cima. Ela protege os seus. E uma mãe, que nem aconteceu comigo, tendo o sentimento de que ia acontecer alguma coisa com a família, também fica assim. Fica uma águia, fica uma onça, fica um caminhão daqueles daqueles de guerra, um tanque de guerra. Mãe tem esse instinto. Mãe, ela consegue perceber se o filho não está bem. Mãe consegue perceber os sinais de perigo. Então o que aconteceu comigo parecia que era isso. Parece que eu percebi o sinal de perigo. O mundo gira em torno de uma energia. Uma coisa que faz com que aconteça isso é ruim eu falar disso, mas é verdade. Quando você está tentando um novo relacionamento, tudo o que te traz para esse novo relacionamento vem também as coisas ao redor, tipo, tudo que se movimenta e que se gira em torno disso tudo também afeta o relacionamento. De repente, a ira, a inveja, o remorso,
é uma história, é um fato que eu tenho que falar em outras situações. Então nós temos que estar todos os dias em oração, em ajoelhados no chão, pedindo a Deus que cuide de nós, que nos proteja de todo esse mal, de toda essa ira, porque às vezes o outro nem percebe que tem raiva de você, tanto assim, que tem ódio de você, tanto assim, que tem inveja da sua capacidade, do seu intelectual avançado, do seu QI a mais. Tudo isso vem para você como um mal-estar, um vento quente que pode te provocar. Então, nós temos que estar em constante oração com Deus. É igual eu falei no vídeo passado. Se você relaxar, porque está tudo bem, é aonde as coisas começam a te acontecer. Porque você não pode relaxar. Você tem que estar em constante oração com Deus, em constante fortaleza com Deus. Tem que ser igual aquela mãe que percebe o sinal e já começa a gritar socorro ao Senhor. Então não vamos relaxar. Nós estamos em tempos de guerra. Ou é o bem ou é o mal. Para que time você torce? Se você torce para o bem, então por favor, ore pelos seus e ore pelos outros. Orem por aqueles que não querem o seu bem também. Isso que me aconteceu fez eu parar para pensar. E eu sou grata a Deus por esse acidente. Porque eu já contei aqui no vídeo que eu passei várias noites chorando de dor. E a dor só passava quando eu ajoelhava e falava com Deus. Quando eu pedia a Ele clemência, me socorre, Senhor. Eu vou entender o que o Senhor quer para mim, mas me dá uma chance de dormir bem essa noite. Me dá uma oportunidade de... Me conceda a graça de dormir. E assim foi feito durante várias e várias noites. Deus foi me concedendo a graça de dormir e de diminuir a minha dor. Então, se você pode falar com Deus, a cada segundo da sua vida, fale. Não deixe de falar com Deus. Não deixe de ter esses cuidados. De sinais de perigo podem estar em todos os lugares. Cuide da sua família. Cuide de você. Mantenha-se forte e firme na fé do Senhor. Não deixe que nada de mal aconteça aos seus. Fique próximo. Se está longe, ore e cuide todos os dias. Acabei de ver ela defendendo os filhotes. E é assim que nós temos que ser. Defensores dos que são caros para nós. Temos que ser defensores. Porque Deus conta conosco. Fiquem com Deus. Até amanhã.